Eu converso com os quiropraxistas Miguel Mastropaulo e Guilherme Moreira sobre alterações mecânicas da coluna. Mas antes, vou falar para vocês a agenda da Escola Santista de Astrologia, que promove nos dias 7 de novembro e 11 de novembro 2 palestras. Uma sobre xamanismo e outra sobre meditação e inteligência emocional, ambas seguidas de prática e com o terapeuta Pedro Ivo Bernardo. Também no dia 12 de novembro, o curso Recapitulação para pessoas que tiveram experiência de quase morte. Os relatos dessas pessoas. E no dia 14 de novembro, excursão para o fenômeno do algodão, com transporte e materialização através do algodão. A Escola Santista de Astrologia também oferece atendimento com mapa astrológico, previsões, sinastria, eletiva empresarial e tarô. Ela fica na rua Goitacazes, número 8 Altos, e o telefone é 3284-9714. Muito bem, dados os recados, queria saber se bico de papagaio é uma alteração mecânica. O bico de papagaio ele acaba sendo o resultado de uma alteração mecânica, né? Então, o que acontece até chegar o bico de papagaio é mais ou menos o seguinte: uma coluna normal, né? No caso aqui é um segmento da coluna, são duas vértebras e o disco, né? Cartilagem que fica entre as vértebras para absorver o impacto. Por alguma alteração mecânica, geralmente uma alteração na curvatura da coluna, como o Miguel havia comentado, faz com que aumente a sobrecarga sobre o segmento, sobre a coluna. Isso vai gerar uma diminuição no espaço desses discos, já que ele é uma cartilagem, e ele acaba cedendo um pouco, então vai havendo uma diminuição no espaço do disco, né? E com o passar do tempo, essa sobrecarga, o corpo começa a interpretar essa disfunção do aumento da carga como se fosse um osso fraturado. Então ele começa a mandar mais cálcio e vai depositando na vértebra para que ela fique com mais consistência, com mais densidade por causa desse aumento da sobrecarga. Então, é aí que começa a formar o bico de papagaio. Então, o bico de papagaio ele é Seria o início de uma hérnia de disco? Não necessariamente. Tem muita gente que tem hérnia de disco e não apresenta o bico de papagaio. Por exemplo, se a pessoa ela sofre um trauma ou um acidente repentino, e não necessariamente ela chega ao processo da degeneração e o bico de papagaio e apresentar uma hérnia. Mas geralmente a pessoa que tem uma hérnia de disco, ela vai apresentar o bico de papagaio. Na verdade, em uma escala de tempo, esse disco ele começa a ceder, ele vai rachando, ele pode herniar. E para o corpo proteger, como o Guilherme disse, o corpo acaba entendendo isso como se fosse uma fratura e ele vai depositando cálcio. E aí vai formando os bicos de papagaio. E o que é interessante as pessoas saberem que um bico de papagaio ele não causa dor. Geralmente ele não causa dor. Algumas alterações, dependendo do tipo de lesão que a pessoa teve, esse bico de papagaio ele pode nascer, na maioria das vezes ele nasce para frente. Em alguns casos eles nascem para os lados, isso demora muito mais tempo, que são os osteófitos marginais, ou ele pode nascer posterior. Geralmente os osteófitos posteriores acontecem na coluna cervical em pessoas que sofreram efeito chicote em acidente de carro. E geralmente os efeitos os sintomas do efeito chicote de um acidente de carro aparecem 15 ou 20 anos depois. Então quando a gente começa a explicar para a pessoa, ela fala, não, mas isso eu tive há muitos anos atrás. Sim, só que esse estímulo, quando houve o efeito chicote, houve um estiramento dos ligamentos posteriores da coluna e o corpo começa a calcificar. E a quiropraxia pode corrigir isso? Então, olha como é interessante. Nos Estados Unidos, quando uma pessoa sofre um acidente de carro, o seguro do carro paga para ela fazer o tratamento quiroprático antes dela apresentar sintoma, porque isso acaba sendo muito mais barato do que ter que correr atrás lá na frente quando o problema está muito mais avançado. A quiropraxia, ela ajuda sim, só que dependendo do nível. Então, geralmente isso causa sintomas neurológicos, que são o quê? Na coluna lombar, dores irradiadas para as pernas, formigamento, adormecimento, e na coluna cervical nos braços. Então a gente faz alguns testes. Se tiver faltando força motor ou reflexo, nós encaminhamos para um neurologista, pedimos uma avaliação neurológica e podemos iniciar um tratamento, desde que não tenha esse problema. Agora, se não tem, o tratamento quiroprático é indicado e tem resultados positivos. Agora, como é que se corrigem as alterações mecânicas? Essas alterações mecânicas, elas são corrigidas através do que nós chamamos de ajustes quiropráticos.
Então, intuitivamente, há milhares de anos, existem relatos que os homens estralavam a coluna das outras pessoas que tinham um problema. As pessoas sentem um certo conforto quando se estrala a coluna. Só que a quiropraxia, ela é uma profissão que se dedica 4 anos e meio em uma universidade, é um bacharelado, onde a gente vai aprender a diagnosticar qual é o ponto que tem essa subluxação e fazer essas correções, seja manualmente, encaixando essas articulações e causando um estalido, ou seja através de instrumentos que nós usamos, que é o Activator, Arthur Steen, nós temos macas de descompressão, então tem mesas especiais que ajudam com o sistema de drops, então tem uma série de técnicas que servem para corrigir um problema mecânico. O que nós dizemos é, se as pessoas têm um problema biomecânico, elas precisam de uma solução biomecânica. Sim. Então as pessoas ainda não entenderam o conceito da quiropraxia e ainda acabam recorrendo muito ao medicamento. E aí ela apaga o sintoma e começa a entrar em esse processo degenerativo. Vamos falar mais no próximo bloco.